A paz do Senhor a todos os irmãos, professores de escola dominical. Hoje nós iniciaremos mais uma aula, hoje na lição 7 da revista Betel. Estamos falando sobre o livro de Gênesis, né? Gênesis. Então, essa lição 7 tem por título Abraão e a prova de fé. Ela vai focar basicamente naquele episódio mais famoso da vida de Abraão, onde Deus pede para sacrificar o seu único filho, Isaque, a quem ele ama. Então, a minha oração é aí para que Deus abençoe a sua aula de escola dominical, você professor, que Deus te use muito, que Ele envie o povo para ouvir e para aprender mais da palavra de Deus. E vamos aprender aqui alguns conceitos basicamente sobre fé e obediência, baseados aí na experiência e na vida de Abraão. O famoso, conhecido pai da fé, não é à toa que ele é conhecido por esse nome aí, esse apelido, é porque ele realmente deu esse exemplo e veremos aqui nessa aula sobre isso. Abraão e a prova de fé, é a lição 7, 14 de maio de 2023, revista aí comentada pelo Abner Ferreira. Então, o texto áureo diz assim: E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Gênesis 22, 8, parte A. Verdade aplicada. Como discípulos de Cristo, enquanto neste mundo vamos passar por diversas provações que contribuem para o nosso aperfeiçoamento e fortalecimento. Objetivos da lição sempre são 3, né? E é nisso que a gente deve focar para dar a nossa aula. Falar sobre a provação de Deus a Abraão. Mostrar a obediência de Abraão a Deus. E explicar que a providência de Deus aponta para Cristo. Então, esses aí são os 3 objetivos da lição. E no texto de referência diz assim, está em Gênesis 22, que vai do 2 ao 5. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. No 3. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque seu filho. E fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se, e foi ao lugar que Deus lhe dissera. No 4. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos, e viu o lugar de longe. E o versículo 5. E disse Abraão aos seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o seu moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Está aqui texto bem conhecido, vamos entrar logo, não vou me estender na introdução, vamos ler aqui a introdução. Assim como o ouro, só sabemos que uma fé genuína é qualificada quando passa pelo fogo da provação. Este episódio na vida de Abraão nos apresenta uma poderosa lição sobre isso. No 1, ele vai tratar aqui da provação, né? Já está o título, e eu vou ler aqui rápido, e vou comentar sobre como você pode estar acrescentando nesses tópicos os seus comentários aí. Vou tecer alguns comentários aqui simples sobre esse episódio. Vale nós lembrarmos, por exemplo, já termos em mente que Abraão ele deu um exemplo fora do comum. Tanto é que entrou na galeria dos heróis da fé, né? Mas Abraão ele é uma das características bem fortes nele, é que ele obedecia a todo custo. Não tinha para ele essa foi a grande prova de fé, na verdade. Não tinha para ele nada que fizesse voltar atrás na decisão que ele tomou de obedecer a Deus. Isso já deixa para a gente um ensinamento que o homem de Deus ele deve ser fiel. Fiel não é só fiel a Deus, mas ele deve ser fiel até a sua própria palavra também. Quando ele toma uma decisão, ele não pode ficar voltando atrás. Se um homem de Deus toma uma decisão, ele não tem que ficar voltando atrás. O homem de Deus é um homem de palavra. Inclusive, quando Deus
quando Moisés, se eu não me engano, foi separar homens para o conselho lá, para ajudar ele nos julgamentos, Deus mandou ele escolher homens de palavra. Então, palavra é algo que vale muito diante de Deus. Quando você promete, cumpre o que promete. E Abraão prometeu diante de Deus que obedeceria. E quando Deus foi, digamos assim, aumentando a dificuldade, o nível, o grau de dificuldade, Abraão continuou obedecendo. Então, uma característica foi a obediência a todo custo, a ser um homem de palavra. E isso vale muito diante de Deus. Então, o que eu quero dizer aqui? Quando Deus pediu Isaac, Deus na verdade queria Abraão. Isso é bem conhecido por todos nós. Mas o interessante aqui também não é só que Deus queria tirar algumas coisas da vida e do coração de Abraão. É que Deus também queria dar um exemplo e mostrar para Abraão o plano da salvação, o plano divino. Abraão foi o primeiro a receber o evangelho. Foi o primeiro a receber o evangelho na Bíblia. Abraão foi o primeiro a ter esclarecido a si o plano da salvação. E isso a Bíblia fala, se eu não me engano, está em Gálatas. E é interessante, inclusive Jesus disse, Abraão viu os meus dias e se alegrou. Então, Deus também queria ali nos dar um panorama sobre como seria a salvação. Vale lembrar, por exemplo, também, que até hoje se chama aquele monte Moriá de o monte que o Senhor proverá, entende? Isso, eu acabei de citar um versículo, até hoje se chama o Senhor proverá. Isso é o versículo que está aqui em Gênesis 22. Vale lembrar que mesmo depois do sacrifício feito, de Abraão ter entregado Isaac, e Deus ter impedido o sacrifício, e depois de Deus provido o cordeiro, o carneiro, continuou se chamando aquele lugar de o Senhor proverá. Por que isso? Repare que quando o menino ele pergunta para Abraão, vai os dois caminhando ali, subindo o monte para o sacrifício. E o menino pergunta para Abraão, pai, aqui eu estou vendo a lenha, estou vendo o cutelo, tal, o fogo, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? E Abraão lhe responde, Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. Então, vale lembrar que quando Abraão levantou a mão, levantou o cutelo para matar o seu filho, ele foi impedido por Deus e Deus ali, ele proveu, não foi um cordeiro. Ele repara que na profecia de Abraão, ele fala cordeiro, mas o que aparece foi um carneiro preso pelos chifres entre os galhos, entre os arbustos. Então, nós podemos ver aqui que até hoje se chama aquele lugar, esse versículo que fala, o povo continua chamando de Deus proverá, inclusive Abraão, Deus proverá para si o cordeiro, porque aquele carneiro que apareceu não foi o que Deus iria prover, entende? Essa profecia de Abraão, que saiu da boca de Abraão, Deus proverá para si o cordeiro, só se cumpriu lá em João Batista. Quem anunciou o cumprimento da profecia foi João Batista. João Batista, quando viu Jesus, ele disse assim, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Repara que a profecia que saiu da boca de Abraão só se cumpriu em João Batista, porque aquele carneiro que apareceu lá no monte, preso entre os arbustos pelos chifres, e foi sacrificado a Deus, não foi o cordeiro que foi profetizado para Abraão. Aquilo dali foi só um substituto para Isaac, para Abraão não ficar ali sem oferecer nada. E repare que quando Abraão desamarra Isaac, desiste não, é livre de ter que fazer aquele sacrifício de Isaac. E Deus não pede a ele aí, tá aí o cordeiro aí, ó, pode sacrificar. Sacrifica para mim. Deus não pede para Abraão sacrificar. Abraão, tomado de uma graça, de uma gratidão, tomado de uma alegria por ter visto que Deus não queria o seu filho Isaac morto, e sim, só queria tirar algumas coisas. Quando Abraão entendeu aquilo ali, que Deus só queria tirar Isaac do coração dele,
a, a, a idolatria do coração dele, a esperança voltar a ser em Deus, Abraão ficou alegre e automaticamente ele vai e sacrifica aquele cordeiro que estava ali preso entre os arbustos a Deus. Mas Deus não pediu esse sacrifício. Então você pode reparar que Abraão profetizou uma coisa e o que apareceu lá em cima do monte foi outra. Por quê? Porque a profecia de Abraão só se cumpriu lá. Quando João Batista viu Jesus, ele falou: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, é interessante nós notarmos também outra coisa na vida de Abraão, é que Deus, quando ele pediu Isaac, Deus ele estava pedindo, na verdade, a Abraão. E é interessante que para nós hoje em dia, nós devemos entender que tudo que nós colocamos em primeiro lugar na frente de Deus, nós corremos o risco de perder. Como assim? Deus havia prometido que faria de Abraão uma grande nação, que multiplicaria a sua descendência, tal, e Abraão já não poderia ter mais filhos e tal. Nós conhecemos a história. A sua esposa era estéril, Abraão já estava amortecido em sua carne, essa é a palavra que a Bíblia usa. Então, Deus, através de um milagre, dá Isaac a Abraão, de uma mulher estéril, de um homem idoso, e Deus dá Isaac a Abraão. Abraão ele fica tão feliz com a bênção de Deus, com a promessa de Deus cumprida, que nós podemos inferir, tá? Eu não posso afirmar, mas podemos deduzir, analisando o texto, pensando sobre o texto, nós podemos deduzir que Abraão estava colocando a sua esperança e estava assim acomodado com a bênção, entende? Abraão estava colocando a sua esperança no que Deus tinha dado a ele, que no caso era Isaac. Então, vale para nós professores passarmos para a classe, para a turma, os perigos de idolatrar, de se preocupar demais com a bênção e esquecer do Deus da bênção. Provavelmente Deus se sentiu, porque Deus ele é um Deus assim ciumento, não é heresia. A gente sabe que o Espírito de Deus tem ciúmes de nós. E Deus ele tem ciúmes de nós. Ele não aceita ser o segundo lugar, ou ele é o primeiro, ou não é lugar nenhum na nossa vida. Deus tem que ser o primeiro lugar na nossa vida. Quando nós começamos a idolatrar as bênçãos, ou as coisas, ou até mesmo a promessa, ou até mesmo os recursos que Deus nos dá, e etc e tal. Quando começamos a colocar isso em primeiro lugar na nossa vida, Deus ele fica com ciúmes de nós. E tudo que nós idolatrarmos, se você, meu irmão e minha irmã, se você é realmente um servo do Senhor, um servo, um filho de Deus, pode ter certeza, Deus não aceita que você idolatre outras coisas. Ele não aceita. Você corre o risco de perder. Quando você começa a idolatrar muito uma coisa, você corre o risco de perder diante de Deus isso. Se você é um filho de Deus, você tem esse risco. Então, vale você passar isso para a classe, esse ensinamento, porque Abraão, ele estava ali, eu não vou dizer que Abraão estava idolatrando Isaac, é uma forma de falar, mas Abraão, provavelmente ele estava colocando muitas suas esperanças em Isaac, isso aqui já é a resposta de Deus para mim, e agora eu tenho que cuidar bem de Isaac, esperar ele crescer, arrumar uma esposa para ele, tal, para minha descendência se crescer, minha família crescer e tal, e assim vai. Mas Deus ali, ele faz Abraão, nesse momento de provação, Deus faz Abraão pensar sobre tudo isso, com certeza. Foram 3 dias de caminhada, e Abraão, com certeza, ele vai pensando, poxa, por que Deus pediu Isaac? Se foi ele que me prometeu, foi ele que me deu através de milagre, por que ele pediu Isaac? O que será que eu estou fazendo? Ele começa a pensar. Normalmente as provas de Deus para nós são para pensarmos nas nossas atitudes que estamos vivendo no momento. Deus normalmente nos dá provas para nos libertar de coisas. As provas de Deus, as provações de Deus, não são para nos destruir. O diabo, sim, ele tenta nos provar de certa forma, para nos tentar, para nos fazer cair, para nos destruir.
mas Deus nos prova para nos aprovar, para nos purificar. A nossa fé, quanto mais provada, se ela for uma fé genuína, mais purificada ela fica, entende? O cristão, à medida que ele vai passando provações da parte de Deus, ele vai ficando mais refinado, mais purificado, mais santo, mais entregue e etc. diante de Deus. Então, nós vemos que Abraão ele tirou de letra essa provação. Na vida, nós podemos passar por 3 tipos de provações. Eu já falei isso aqui numa outra aula. E tem a provação que nós passamos porque Deus mesmo está nos provando. É a provação que Deus nos dá para tirar alguma coisa do nosso coração, como foi o caso de Abraão, ou para nos ensinar algo, ou para nos preparar para adquirir uma promessa futura. Às vezes nós passamos provações para nos preparar, para nos fortalecer, para assumir locais, para assumir posições maiores diante de Deus e espirituais. Então, esse é o primeiro tipo de provação. São 3. É a provação que Deus nos dá, tem a provação que nós pegamos com a nossa própria mão e tem a provação que nós passamos por causa dos outros. A provação que nós pegamos com a nossa própria mão é a provação que vem a partir da desobediência, a partir dos nossos erros, das nossas falhas, a partir de pecados. Isso são provações que nós passamos porque nós pegamos, desobedecemos, saímos da rota, saímos do caminho, do plano original de Deus. Então, esse é um segundo tipo de provação. E tem um terceiro. O terceiro tipo de provação que nós passamos na vida é a provação que nós passamos por causa de alguém que está junto conosco. Às vezes um esposo, uma esposa, um filho, uma filha, um parente, ou um amigo, um irmão, etc. Pode dar um exemplo bíblico disso? Posso. Jó foi provado por Deus, mas a mulher não passou a prova junto com ele? Os filhos que Jó perdeu não eram filhos da mulher dele também? Então você vê que a mulher passou prova porque Jó estava passando prova. Quem estava sendo provado ali era Jó, não a esposa. Mas a esposa passou porque Jó estava passando. Aqueles homens que estavam no barco, aonde Jonas entrou para Tarsis, entende? Eles não estavam desobedecendo a ordem de Deus. A ordem foi para Jonas. Quem estava desobediente ali no barco era Jonas. Mas Jonas, por entrar no barco deles, eles passaram a prova por causa de Jonas. Então, às vezes, nós passamos provas por causa de alguém que está no mesmo barco que a gente. E esse tipo de provação não tem como você parar ou consertar. Você tem que suportar e orar para Deus dar o discernimento para a pessoa que está sendo provada e tal, para essa prova acabar mais rápido. Porque toda prova ela acaba quando a gente aprende lição, entende? Na escola, você primeiro estuda para depois fazer a prova, né? Primeiro aprende para depois fazer a prova, né? Com Deus é diferente. Primeiro a gente passa a prova para aprender, né? Então, vale lembrar também que um outro ensinamento sobre esse terceiro tipo de provação é que às vezes a gente passa a prova por pessoas que estão no mesmo barco que nós, porque nós vendemos ingressos barato demais para entrar no nosso barco. Nós deixamos qualquer um entrar na nossa vida, nosso ingresso é barato, e às vezes entra gente que está em desobediência à vontade de Deus, e nós acabamos passando prova por causa daqueles que entrou no nosso barco. Então, voltando a Abraão, vamos entrar aqui na lição. Vamos ler um pouco da lição, que eu ainda não li nada da lição, né? No tópico 1, diz assim: no primeiro chamado de Abraão, Deus diz: sai-te da tua terra e da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Neste momento, ele chama Abraão novamente e diz: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então, vale lembrar aqui que Moriá não é só o nome do monte, é a terra, entende? E Moriá não é só o nome do monte. Na verdade, ali há um conjunto de montes. E uma coisa interessante para você, professor, saber é que o monte do Calvário, onde Jesus Cristo foi crucificado, é ali o Monte Moriá também.
faz parte, é a parte norte, se eu não me engano, e é uma cadeia de monte ali, e é um montezinho menor, onde Jesus foi crucificado, e acreditam que, por exemplo, onde aconteceu esse episódio de Abraão e Isaac, é onde foi construído o templo. Mas logo ali pertinho, do lado, tem um outro montezinho pequenininho, que também faz parte da cadeia de monte da terra de Moriá. Jesus foi crucificado, que é o Monte do Calvário. Então você vê que há um grande paralelo entre esse episódio de Abraão, Deus pedindo Isaac a Abraão, e Jesus Cristo. Há um grande paralelo entre os dois. Você vê que, na verdade, a Bíblia é cheia desses paralelos, né? Cheia desses antítipos de Cristo, né? Tipos de Cristo. Cristo é um antítipo, né? E o sacrifício de Cristo, ele é representado pela Bíblia de várias maneiras. Até Jonas ele é um tipo de Cristo na Bíblia, e o acontecimento, por exemplo, o fato de Jonas ter ficado 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, ele mostra que ele ali é um grande exemplo de Cristo. Inclusive, Jesus Cristo usou esse exemplo de Jonas. Quando pediram um sinal e tal, Jesus disse: nenhum sinal será dado senão do profeta Jonas e tal. Então a Bíblia é cheia desses exemplos que tipificavam, que davam um prenúncio, uma sombra, uma noção do que seria o sacrifício de Jesus Cristo quando ele viesse na Terra. Então, mas de todos esses exemplos que a Bíblia dá, você vê, por exemplo, o exemplo do Cordeiro Pascal, que Moisés mandou sacrificar lá para o anjo da morte não matar os primogênitos, passar nas ombreiras da porta e tal. É um grande exemplo de Cristo, por exemplo, né? É um grande exemplo na Bíblia de Cristo, que apontava para o sacrifício de Jesus Cristo. E nós vemos aí diversos outros exemplos. Então, até o próprio Moisés, ele é um exemplo de Cristo, o Josué é um exemplo de Cristo, e você acha inúmeros na Bíblia apresentando. Mas de todos esses, de tudo que vem dando prenúncio, dando uma sinopse do que seria o sacrifício de Cristo, de tudo isso, pessoalmente eu enxergo como esse episódio de Abraão sacrificando Isaac como um dos mais perfeitos, mais completos. Não que os outros não sejam exemplos perfeitos, mas mais assim, claros para a gente entender o que seria o Evangelho, o que seria o sacrifício vicário de Jesus. Então, você vê, por exemplo, grandes paralelos entre Isaac e Jesus. Você vê ali, Isaac foi obediente, ele foi carregando a lenha, ele subiu, tal, ele foi com o pai, seguindo as ordens do pai, assim como Cristo seguia as ordens de Deus. Você vê, por exemplo, que Isaac ele carregou a lenha, que é um tipo do que aconteceu com Cristo, que Cristo carregou o madeiro sobre si até o monte do Calvário, que é o local do sacrifício. Você vê, por exemplo, que Isaac ele é o filho da promessa que nasceu por milagre. E você vê isso em Cristo também. Cristo é o filho da promessa, nasceu por milagre. Você vê, por exemplo, que Isaac é filho único. Deus disse para Abraão: toma, Abraão, teu único filho é quem amas. Ismael foi filho, mas Ismael foi uma representação da lei, da carne, entende? Os dois filhos de Abraão, Isaac e Ismael, um representava a lei e outro representava a graça, a promessa. Entende? Ismael foi a representação da lei, foi a representação da carne, foi a representação do erro de Abraão. E em Abraão surgiram 3 religiões, as 3 maiores religiões do mundo surgiram através de Abraão, em parte também por causa desse erro dele, né? As 3 maiores religiões do mundo atualmente são as 3 monoteístas, né? E essas religiões elas são o judaísmo,
o islamismo e o cristianismo, que envolve cristãos, católicos, e etc. Então, as três maiores religiões do mundo vieram de Abraão, desses dois filhos de Abraão, Isaque e Ismael. Um representa a carne, outro representa o espírito. Um representa a lei, outro representa a carne. Um representa o evangelho, outro representa a lei do pecado. Então, nós vemos aí diversos paralelos entre Isaac e Jesus. Isaac e Jesus. Nós vemos, por exemplo, também os 3 dias que foram caminhados. Se você reparar, o caminho que Abraão e Isaac fizeram foi caminho de 3 dias. Ou seja, Isaac voltou para casa vivo depois de 3 dias. Depois de 3 dias que houve o sacrifício, Isaac chegou em casa vivo e se apresentou à sua mãe. Estou vivo, papai tentou me matar. É interessante a forma como que ele deve ter chegado lá, né? Contando, e até Abraão contar para Sara o que aconteceu. E é interessante que Jesus ficou, a gente sabe que Jesus ficou 3 dias até aparecer ressuscitado. Então, vamos entrar aqui também mais um pouquinho na lição. Eu já estou terminando, tá? Essa lição não vai ser de 1 hora e pouca, como costumo colocar. Vocês provavelmente já estão vendo aí o tempo do vídeo quando clicaram. Então, no 1:2 diz assim. Vamos ler o 1:1, tá? Eu não vou ler a revista toda. Recebido por milagre, entregue pela fé. Apóstolo Pedro diz que as provações têm um papel importante para a fé, provar sua qualidade e pureza e redundar em louvor a Deus na revelação de Jesus Cristo. Abraão já tinha fé e já havia sido justificado por Deus. Mas Deus ainda assim prova a fé de Abraão. Porque Deus ainda precisaria de uma prova de fé do seu servo? Na verdade, não é Deus quem precisa, mas Abraão. Deus quis que Abraão conhecesse a qualidade de fé que ele possuía em Deus. Sua fé teria implicações universais. Deus ordena a Abraão que ofereça seu único e tão esperado filho em holocausto a Deus. Abraão recebeu, após longa espera, Isaque por milagre e agora deveria devolvê-lo por fé. Eu quero deixar aqui uma observação para você pensar, um questionamento. Será que Deus precisa ver seus atos para saber da sua fé? É um questionamento. Mas Deus sabe de tudo, não sabe? Então Deus não precisa, Deus sonda a mente, o coração, Deus conhece a fé de cada um. Mas é interessante que Deus, ele só beneficia quem age pela fé, e não somente a fé falada ou a fé mental. Fé não é um estado mental, fé não é uma decisão de mente, fé não é uma motivação que pode passar depois, não. Fé é a certeza. Certeza é uma coisa que você não muda dentro de você. Certeza é certeza. Fé é a certeza das coisas que não se veem, a certeza do que é invisível, a certeza do que se espera, na verdade, e a prova do que não se vê. Então, é possível você provar alguma coisa que você ainda não vê, que você ainda está esperando? Não é possível você provar, você ter prova disso. Mas pela fé você consegue essa prova. A fé, ela tem algumas características. Fé, ela cresce só de você falar em fé. O fato de você falar em fé já aumenta a sua fé. É diferente de, por exemplo, a humildade. Se você começar a falar de humildade, automaticamente a sua humildade some. É diferente de fé. Fé, quando você começa a falar de fé, a sua fé aumenta e a fé dos ouvintes aumenta. Se você falar de fé, dando exemplo de fé. Vivendo em fé também. E como eu disse, humildade, só de você falar nela, ela já desaparece. Então, isso é uma das características de fé. Falar sobre fé, conversar sobre fé, da palavra de Deus e etc., faz a fé aumentar. E o interessante é que Abraão, ele não tinha ninguém que falasse de fé sobre ele, para ele, né? Abraão não tinha exemplos de fé antecedentes a ele. Abraão, na verdade, ele tinha o exemplo de Noé, né? Mas como ele era de uma terra idólatra,
Provavelmente Abraão nem ouviu, ninguém nunca passou essa história para ele. Provável, não sei, mas é provável, porque os idólatras, os ímpios, eles têm comichões nos ouvidos e detestam falar do que Deus faz. Então, provavelmente a história de Noé não era ali conhecida no meio da parentela de Abraão, porque a Bíblia afirma que eles eram idólatras. Então, você vê que Abraão ele manifesta uma fé que aparentemente veio do nada. Veio do nada. Mas não é que veio do nada. Deus chegou a Abraão. É sempre assim. Deus sempre vai primeiro ao homem, nunca o homem primeiro a Deus. Você vê que quando Adão pecou, quem foi a Adão foi Deus, não Adão a Deus. Entende? Deus sempre vai primeiro. Deus, inclusive, foi o primeiro missionário da Bíblia, da história. Quando Deus chega no jardim e pergunta: onde estás, Adão? Deus já sabia o que tinha acontecido, Deus já sabia onde Adão estava, mas Deus foi fazer missão, foi pregar o evangelho de volta para o ser humano ali, resgatar Adão, né? A raça humana. Deus sempre vai primeiro a nós, Deus sempre nos ama primeiro, nos resgata primeiro, fala primeiro conosco e nos dá uma chance de obedecer, de ouvir e obedecer a voz dele primeiro. E assim foi com Abraão. E Abraão, ao ouvir a voz de Deus, ele obedeceu, ele ouviu, obedeceu, entendeu e não voltou atrás da sua decisão. Eu fico pensando, por exemplo, por que Abraão não contou para ninguém que ia sacrificar Isaac, o pedido de Deus, né? Primeiro que Abraão deve ter pensado, todo mundo vai pensar que eu estou maluco, todo mundo vai pensar que eu estou doido. Segundo que Abraão pode ter pensado, não, se eu contar, alguém pode tentar me impedir, me convencer do contrário. E pode ser que essa pessoa consiga. Então não vou contar, ou seja, eu vou tirar as chances de alguém me convencer ao contrário de fazer a vontade de Deus. Abraão, ele sabe que nem tudo na vida de um homem de Deus ele pode falar com os outros, nem mesmo com os seus semelhantes, com os seus próximos, com os seus parentes próximos. Abraão sabe que tem coisas que é só entre você e Deus. Ele sabe que tem coisas que a fé que Deus plantar no seu coração, tem coisas que você não pode nem falar para ninguém, porque alguém pode tentar te convencer do contrário e você pode ser convencido e não fazer o que Deus está te pedindo. Porque tem vezes que Deus pede coisas completamente inimagináveis, coisas difíceis, coisas que nós, pela nossa racionalidade, nós às vezes nem faríamos, com certeza não faríamos, porque a fé, ela muitas vezes se opõe ao racional. E vale lembrar aí também que isso não é um pretexto para cometer loucuras ou fazer coisas que ninguém nunca fez, que desagradam a Deus, mas há uma linha muito tênue entre a fé e a loucura. E eu espero que isso não seja entendido como heresia, mas nós percebemos que entre a fé e a loucura há uma linha muito tênue. Porque ter fé normalmente envolve ir contra ao lógico. Afinal de contas, se você ir a favor do que é lógico, não seria fé, e sim seria lógica, a racionalização humana, da mente humana. Mas fé não é assim. Fé é crer no impossível, é crer na palavra de Deus a despeito de toda lógica, toda situação, a despeito de até mesmo leis da física, até mesmo situações contrárias, resultados contrários. Fé é aquele negócio que a pessoa faz 10 exames e os 10 mostram que a pessoa está com a doença e a pessoa tem fé e diz: eu estou curado em nome de Jesus. E quando a fé é verdadeira, realmente acontece o milagre. Porque fé é isso. Fé, às vezes, ela vai contra a lógica e beira a loucura. Mas há uma diferença muito grande entre o louco e o homem de fé. É o resultado. O resultado é aquele que tem fé tem resultado, porque a sua fé não é baseada na mentalidade, numa mentalidade positiva, como se diz muito hoje em dia, pensamento positivo. Fé não é pensamento positivo. Fé é crer no amor de Deus, é crer. Fé basicamente não é só crer na palavra de Deus, é crer que quem falou é um Deus de amor, não um Deus indiferente a nós. Fé é crer que quem falou, quem prometeu, é um Deus que lembra
que somos pó, é um Deus que nos ama, é um Deus que está presente na nossa vida e decidiu não nos abandonar nem nos deixar envergonhados. Isso é a verdadeira fé. A fé é baseada no amor de Deus, é baseada na fidelidade de Deus, de um Deus que nunca errou, que nunca falhou, que nunca deixou de cumprir uma palavra sua. Isso é a verdadeira fé, é onde você pode basear a sua fé. E assim como Deus prometeu que enviaria o seu Filho para a salvação de todo aquele que nele crê, assim ele enviou Jesus Cristo, cumpriu, e essa é a nossa maior base de fé. Deus fez o inimaginável. Um Deus ofereceu oferecer a si mesmo, porque Jesus e Deus são Deus, assim como o Espírito Santo também. Então, um Deus que se ofereceu a si mesmo em sacrifício vivo, para aquele que nele crê pudesse basear a sua fé. E assim, Abraão ele deu esse exemplo inacreditável, inimaginável, totalmente difícil de se cumprir, e por isso ele é conhecido até hoje como amigo de Deus. Esse título ficou para ele, não é à toa, conhecido como amigo de Deus. Então, meu irmão, essa lição ela veio para nos ensinar essas e muito mais outras coisas. O exemplo de Abraão é extenso, é grande e há muitas aplicações. E eu quero aqui deixar para você essa reflexão. Talvez não, com certeza eu não falei tudo que pode ser tirado da lição, mas eu espero ter podido acrescentar na sua aula aí, assim como, por exemplo, no tópico 1.3, que fala: amarás o Senhor teu Deus acima de todas essas coisas. Vai tratar aqui do fato de como devemos seguir o exemplo de Abraão e colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida, amar acima até mesmo da nossa família, né? Porque a igreja não é acima da família. A obra de Deus, o fazer a obra de Deus na igreja, ir a cultos e tal, não está acima da nossa família. Mas o Deus do universo, o Deus da nossa salvação, está acima da nossa família. Deus é acima de tudo. Se é de tudo, é tudo mesmo. Então Deus está acima de tudo. Agora, a sua religião não está acima de tudo. A sua liturgia, os seus cultos não estão acima de tudo. Muita gente confunde isso. Então, eu quero aqui deixar essa reflexão. Também não falei sobre esse tópico 2, que vai tratar da obediência, nem na questão da providência. A questão da providência é porque esse exemplo de Abraão também mostra que só é possível caminhar pela fé quando se conhece o Deus que tem. E quando você conhece o Deus que você tem, você sabe que o Deus que você tem, ele é o Deus provedor. Jeová Jireh, Deus proverá. E isso não é só uma profecia, Deus proverá. Isso é uma característica de Deus, é um nome de Deus. E não é à toa que é um nome de Deus, porque todo nome de Deus revela uma característica de Deus. Isaías 64, se eu não me engano, no versículo 4, diz que Deus trabalha para aquele que nele espera. Então, esse é o Deus que nós conhecemos, é o Deus provedor, é o Jeová Jireh, em quem nós cremos, em quem nós confiamos. Então, caminhar pela fé e obedecer às ordens de fé de Deus, que ouvimos da parte de Deus, que sabemos, que vemos na sua palavra e que recebemos através do Espírito Santo, é mais do que obedecer, é ter certeza. Só é possível obedecer porque a gente tem certeza, porque Deus proverá o que for necessário. A gente não sabe, às vezes, o próximo passo, porque repara que Deus falou a Abraão: vai, porque lá depois eu vou te mostrar um monte. Ele não fala: vai para o monte tal. Assim como Deus chamou Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. Eu sei, sai primeiro, depois eu te mostro. Deus é assim. Ele fala, ele dá um passo para a gente e ele só vai mostrar o próximo passo depois que a gente cumpriu o primeiro. Entende? É como Ezequiel na beira do rio de águas vivas. E ele diz, ele entra e a água vai nos tornozelos, e só depois que ele entra e a água vai nos tornozelos é que o anjo mede mais 1000, para ele entrar mais. E só depois que ele entra, aquele
tanto é que o anjo vai e mede o próximo. E é assim que Deus faz com a gente. Deus só vai nos dando os próximos passos depois que a gente cumpre o que ele já mandou. Às vezes a gente fica querendo novidade da parte de Deus, mas a gente não fez o que Deus já falou para a gente fazer. Às vezes é muito comum, por exemplo, no nosso meio, falar aí, Senhor, me dá uma nova unção, uma renovação, sendo que a gente tem que aprender que o Evangelho é um Evangelho de conservação. Nós devemos conservar a unção que Deus nos dá. Nós devemos, é como lá em Provérbios diz, que o perfumador teve o seu perfume estragado porque a mosca caiu, né? A mosca morta estragou o guento do perfumador. Mas na verdade ali a gente aprende que ele deveria não deixar o seu perfume aberto para não entrar mosca, ou seja, conservar a unção, ao invés de ter que ficar pedindo uma nova unção toda hora. Hein? E é assim que Deus faz. Deus ele nos dá um passo para a gente cumprir e só depois ele fala o outro. Até porque muitas vezes o próximo passo é difícil de acreditar, é difícil de engolir, é difícil de conceber com a mentalidade que a gente está agora. Entende? Por exemplo, quando Deus mandou o povo sair do Egito, ele não falou que tinha gigantes na terra de Canaã. Talvez se Deus falasse, o povo nem tinha saído de lá. É complicado. Então Deus trabalha assim conosco. Deus trabalha assim conosco. Deus fala uma coisa e a gente tem que cumprir, crendo que ele vai nos dar a próxima orientação. Como dizem Salmos, se eu não me engano, guiar-te-ei, instruir-te-ei e guiar-te-ei com os meus olhos. O caminho que você deve seguir. Você tem que crer nisso, não duvide disso. Ele sempre vai te guiar. Ele sempre vai te instruir o caminho que você deve seguir. Então, cumpra o passo que Deus te deu, para depois ele te dar o próximo. Enquanto você não cumpre os passos que Deus te dá, Deus não fica te dando os próximos passos. É assim que funciona. E Abraão é um grande exemplo disso. Ele vai pela fé, ele obedece pela fé, sem saber como será. Mas ele sabe que o Deus que conhece ele, o Deus da provisão, vai falar, vai prover, vai instruir, vai guiar o que ele deve fazer. Então, Deus é um Deus que ele conhece as nossas necessidades, conhece as nossas fraquezas, por isso ele só vai falando e não nos deixa nos assustar antes. Ele lembra que somos pó. E é isso que está escrito lá em Gênesis. Porque tu és pó, e ao pó tornarás. No momento em que Deus estava falando lá, amaldiçoando a raça humana, ele dá também uma lição, uma orientação sobre a identidade do ser humano. Tu és pó. O livro de Gênesis é o livro dos começos. Tudo que você vê em Gênesis escrito pela primeira vez, ele serve de parâmetro para você interpretar o restante da Bíblia. Tudo que você vê pela primeira vez em Gênesis, inclusive é bom você analisar as palavras originais em Gênesis, porque servem de parâmetro para você analisar o restante da Bíblia. Quando diz lá, tu és pó, e ao pó tornarás, ele está dando uma identidade do ser humano. Assim como diz, tu és imagem e semelhança de Deus. Está escrito lá que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Se você for analisar, nós já temos isso analisado numa aula anterior, aí, umas 3 ou 4 aulas atrás. Isso é um exemplo, é o que revela a nossa verdadeira identidade. O livro de Gênesis está cheio de revelações de identidade para nós, para o povo de Deus, para a igreja. Está cheio de revelações primordiais no mundo espiritual. É o livro dos começos. E o que eu estou falando, tudo que Gênesis fala pela primeira vez serve de interpretação para o restante da Bíblia. Entende? O livro é o livro dos começos, é o livro dos princípios. É o livro onde ele estabelece princípios, começo das coisas. E quando ele diz, tu és pó e ao pó tornarás, ele está dizendo uma característica do ser humano. Tu és pó. É isso que o ser humano é, pó. O ser humano, ele é feito de pó e vai tornar o pó. Essa carne aqui, na verdade. Tu és pó e ao pó tornará. Essa carne. Nenhum ser humano pode dizer eu sou o que sou. Só Deus pode dizer eu sou o que sou. Só Deus pode dizer eu sou. Só Ele pode dizer eu sou ou eu sou. Entende? O ser humano, ele morto é pó caído, ele levantado ele vivo é pó levantado. É isso que é a carne humana. Mas Deus não, Deus é eu sou o que sou. Só Ele pode dizer isso.
Só Ele é em essência. Deus não existe, Deus é. Entende? Falar que Deus existe é estar limitando a Deus a existência. Deus é antes da existência, Deus é. E Ele sempre foi, Ele é sempre eterno, Ele sempre existiu e sempre existirá. Isso é a característica de Deus. E a nossa característica é que nós somos pó. E ao pó tornaremos, mas o nosso espírito torna a Deus, que veio de Deus, porque nós somos imagem e semelhança de Deus e recebemos o fôlego de vida de Deus. E o ser humano convertido a Cristo, ele recebeu o sopro de Cristo, assim como Cristo soprou sobre seus discípulos antes de voltar ao céu. E ele hoje é feito uma nova criatura, um novo homem, capaz de herdar o reino do céu e ser co-herdeiro com Cristo da graça de Deus. E assim nós terminamos essa lição. Eu espero ter contribuído um pouco aí para a sua aula. Peço que você se inscreva no canal, curta esse vídeo, porque o YouTube entende quando você curte que o vídeo é bom, e que comente também, porque o YouTube leva em consideração comentários, tá? O YouTube, quando alguém comenta num vídeo, ele entende que o vídeo está gerando engajamento e ele acaba recomendando esse vídeo para outras pessoas. Então, assim, eu te peço que curte, comente esse vídeo, e se puder compartilhar para algum professor que você conhece aí também, para algum grupo da sua igreja, mesmo que não tenha professor, que o único professor da sua igreja seja você, for você, mas mesmo assim você compartilha esse vídeo no grupo aí da sua igreja, do WhatsApp e tal. Esse canal está começando, não temos tão poucos vídeos, mas em questão de escola dominical estamos a só umas 5 lições mais ou menos colocando o vídeo aí, 5, talvez nem, eu acho que a 4ª lição é essa que nós colocamos, e eu peço aí que você dê uma força a esse canal. Então valeu, Deus te abençoe e sua aula seja abençoada. Amém.